Começar agora, então, nossa revisão de Direito Constitucional para o exame 39 da OAB. Direito Constitucional, matéria boa, importante e uma matéria boa para aprender e boa para revisar, gabaritar todas as questões da prova. Bora, então? Vou colocar minha tela aqui. Só um minuto e vamos lá. Então, revisão de Constitucional. Estamos juntos agora. Bora para revisar. Primeira dica de constitucional. Proteção ao domicílio. Proteção ao domicílio. O domicílio é protegido no direito constitucional? Sim. E aí, como é que eu protejo o domicílio? De que forma ele é protegido? Bom, não se pode entrar no domicílio alheio sem a sua permissão. Quais são as hipóteses de invasão de domicílio? Quais são as hipóteses de violação de domicílio? Quais são as hipóteses de violação do domicílio? Violação constitucional do domicílio. Primeira hipótese. Flagrante delito. Então está acontecendo um crime no domicílio. É possível entrar nesse domicílio sem que a pessoa concorde, mesmo porque ela não vai concordar. 2. Desastre. Numa situação de desastre, também é possível entrar no domicílio sem o consentimento do morador. 3. Socorro. Para socorrer a pessoa que está morando naquele domicílio, é possível invadir aquele domicílio sem que ela concorde, ainda que ela não concorde. E a última hipótese, que eu vou deixar em caneta vermelha aqui para vocês não errarem, 4, é ordem judicial. É possível, então, o juiz dar uma ordem para que seja invadido um domicílio? É possível mandado de busca e apreensão de domicílio? Sim, sim. Mas o promotor pode dar uma ordem, então? Não. E o delegado? Também não. E a CPI? Muito menos. Só quem pode dar essa ordem é o juiz, a autoridade judiciária. Beleza? Esse é o ponto importante aqui. Avançando, qual a diferença entre reunião e associação? Qual a diferença entre reunião e associação? Fiz uma passeata, fiz uma manifestação na rua pró-aborto, sei lá. Essa passeata, essa manifestação é exercício de algum direito? Sim, é exercício do direito de reunião. Então vamos lá. Reunião e, de outro lado, associação. Qual a diferença? A reunião, ela tem caráter transitório. Ou seja, eu vou fazer a manifestação e cada um vai para sua casa, se vira. A associação, ela é uma pessoa jurídica, então ela é permanente. A reunião, a manifestação, ela exige, isso é bom vocês guardarem, tá? Ela exige prévio aviso à autoridade competente. Eu tenho que avisar a autoridade que eu vou fazer a reunião. Avisar antes e não pedir autorização, só avisar. A associação não exige nem aviso, nem autorização. A associação, ela é pessoa jurídica. Basta o registro. Basta o registro da pessoa jurídica em cartório. Lembrando que a reunião tem que ser para fins pacíficos, sem armas, em locais abertos ao público. E a associação tem que ser lícita. Porque a Constituição veda a de caráter paramilitar. Paramilitar é tipo uma milícia, né? Não é possível registrar uma milícia, porque é vedada a de caráter paramilitar. Beleza? Então essa é a diferença fundamental entre reunião e associação. Quero que vocês fixem bem esse ponto, tá bom? Essa dica é importantíssima. Crimes imprescritíveis. Quais são os crimes imprescritíveis no Brasil?
São dois. A prova rapidinho isso aqui, hein? Racismo e AGA. O que é AGA? Ação de grupos armados contra a ordem constitucional. Ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Eu gosto de chamar de AGA, ação de grupos armados. Racismo e AGA são os dois únicos crimes imprescritíveis na Constituição Federal. Racismo e AGA são os dois únicos crimes imprescritíveis na Constituição Federal. Prisão civil por dívida, pode ou não pode? O cara não está pagando a dívida alimentícia. E tem muito famoso aí que já caiu nessa, né? O cara não está pagando a dívida alimentícia. Tem um filho, não está pagando a pensão alimentícia. Ele pode ser preso? Pode. Então, o devedor de alimentos. Ah, mas professor, eu vi uma apostila uma vez que falava, por exemplo, do depositário infiel. Alguém foi chamado depositário. O depositário infiel, ele agora chegou o chat para mim aqui, pessoal. Agora eu consegui. Beleza. Agora sim. No final da aula chega, eu consigo ver o chat. Mas tudo bem, nunca é tarde para começar, né? Eu cheguei a ver o chat de vocês aqui um pouquinho, mas já sumiu para mim também. Tudo bem. Vamos lá. Então, prisão civil por dívida. Ah, mas professor, o meu amigo falou que o depositário infiel também é preso. Não mais. A súmula vinculante 25 do STF proíbe a prisão do depositário infiel. Hoje, só pode ser preso o devedor de alimentos. A Constituição fala devedor inexcusável de obrigação alimentícia. Inexcusável significa que ele não quer pagar, mas poderia pagar, né? Ação popular. Esse remédio constitucional, esse instrumento constitucional, é sempre muito bem-vindo na prova da ordem. A OAB gosta bastante desse remédio porque ele mistura direito administrativo, direito constitucional e direito eleitoral, né? São matérias conjuntas aí. Então, vamos lá, ação popular. Quem propõe ação popular? Ah, professor, eu vi um amiguinho que falou de outro cursinho, já desconfia, né? Eu já desconfiaria. Um colega de outro cursinho falou que quem propõe ação popular é o Ministério Público e mais alguém. Esquece esse amiguinho. O que eu falei, esquece esse colega, esquece esse amiguinho até domingo. Segunda-feira você liga para ele de novo e fala: ô, lembrei de você aqui nas questões da prova, fui super bem. Você foi bem também? Ele vai falar: eu imaginava que fosse melhor, mas não fui tão bem não. Esse cara tá errado. O Ministério Público não propõe ação popular. Quem propõe ação popular? Quem propõe ação popular é o cidadão. Quem é o cidadão? A pessoa que tem título de eleitor. Título de eleitor. E por que uma pessoa propõe ação popular? Para proteger a coisa pública, para proteger o interesse público. Proteção do interesse público. Como assim proteção do interesse público? Meio ambiente, patrimônio cultural, patrimônio histórico, moralidade e patrimônio público. Esses são os bens jurídicos protegidos pela ação popular. Então, a prova adora perguntar questões que envolvam licitação. O cidadão ficou sabendo que está havendo uma fraude em licitação. Mistura constitucional com administrativo. Fraude em licitação é violação do patrimônio público. Se é violação do patrimônio público, o que o cidadão pode fazer? O cidadão pode entrar, o cidadão pode propor ação popular. Beleza. A ação popular é
remédio que tem custas ou é gratuita? Ela é gratuita. Salvo uma fé. Se eu entrei de má fé, aí só com interesse politiqueiro, aí eu vou ter que pagar as custas, né? Claro, claro. E uma dica importante que eu acho legal vocês saberem para ação popular, também vale para ação de improbidade, tá? Também vale para improbidade que a gente acabou de revisar em administrativo. Vale para as duas. Isso que eu vou falar agora vale para as duas. Até colocar em vermelho aqui para você matar isso na prova se vier. Tanto na ação popular quanto na ação de improbidade, elas sempre começam na primeira instância. Sempre na primeira instância. O que significa isso? Em termos práticos, para a prova, significa que não existe prerrogativa de foro na ação popular. Ah, professor, continuo não entendendo. Se você move uma ação popular por, de repente, ato incompatível com o poder público, de um funcionário que é, por exemplo, governador de estado, de um funcionário que é deputado federal, a ação popular é sempre na primeira instância. A mesma coisa acontece na improbidade, tá? É isso. A diferença é que na ação popular eu viso atacar o ato. Na ação de improbidade eu viso atacar o agente que praticou esse ato. Então, as matérias são muito comuns, são muito conectadas, né? Só que uma questão cai em constitucional, a outra questão cai em administrativo. Mandado de segurança, também muito comum em constitucional e administrativo, tanto que na segunda fase é cobrado nas duas. Mandado de segurança. O que eu tenho no mandado de segurança e que foi violado para surgir o remédio? Eu tenho um direito líquido e certo. Como assim? Ué, eu passei no concurso público que tinha 40 vagas. Eu passei em 30º colocado. Eu tenho direito a entrar nesse cargo, a ser nomeado, tomar posse e entrar em exercício? Tenho. Tenho direito. E se a administração não me chamar? Mandado de segurança. Por quê? Um direito líquido e certo foi ofendido. Qual o direito líquido e certo? A ser nomeado. Tá? Detalhes importantes aqui. O mandado de segurança tem prazo. 120 dias é decadencial. 120 dias decadencial. Decadência. Tá? O que mais? O mandado de segurança, além de proteger um direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, o prazo de 120 dias, ele pode também ser coletivo. Eu chamo de MS coletivo. O MS coletivo é aquele que é movido por uma pessoa jurídica, para proteger um conjunto de pessoas físicas ou jurídicas, geralmente físicas. Como que é isso? Um sindicato, por exemplo, promove o mandado de segurança, impetra o mandado de segurança para proteger todos os sindicalizados que estão sendo prejudicados por uma determinada empresa ou determinadas empresas, naquela atividade X. Nesse caso, o mandado de segurança é coletivo, porque se for dada a segurança, se for deferido o mandado de segurança, então todos aqueles que estão embutidos no mandado de segurança, vinculados ao sindicato, serão protegidos. A grande questão da prova da primeira fase é quem pode impetrar mandado de segurança coletivo? Partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe e associação, com pelo menos 1 ano de existência e devidamente registrada. Esse requisito de 1 ano só é exigido das associações. Muito cuidado com isso, tá bom? Essa é uma grande pergunta também na prova. Cargos privativos de nato. Quais são os cargos que só brasileiro nato pode ocupar? Quais são os cargos que só brasileiro nato pode ocupar? Vamos lá. Presidente da República e vice. Presidente da Câmara dos Deputados. Presidente do Senado Federal. Ministro do STF. Então, repetindo, presidente da República e vice, presidente da Câmara, presidente do Senado,
ministro do STF. Esses cargos são privativos de nato. Qual mais? São privativos de nato também os cargos de oficiais da carreira diplomática, oficiais das Forças Armadas e ministro da Defesa. Então, repetindo, são privativos de nato os cargos de presidente da República e vice, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do Supremo, oficiais da carreira diplomática, oficiais das Forças Armadas e ministro da Defesa. Esses são os cargos privativos. Ah, professor, mas eu vi numa questão de prova que tinha governador de estado. É claro, você viu na questão de prova, essa questão estava errada, né? Ou esse não era o gabarito, porque governador de estado não é privativo de nato. São privativos de nato, só esses que eu coloquei na tabelinha para vocês. Privativo de nato, repetindo, presidente da República e vice, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do Supremo, os 11, oficial da carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa. Ponto. Acabou. Mais nenhum. Extradição. Quem pode ser extraditado no Brasil? Quem pode ser extraditado no Brasil? Vamos lá. Quem pode ser extraditado no Brasil, em regra, é o estrangeiro. Extradição é coisa para estrangeiro. Eu extradito estrangeiros. O Brasil extradita estrangeiros. Então, quem não pode ser extraditado? Quem não pode ser extraditado é o brasileiro. Então, vamos a eles. Brasileiro. Brasileiro. Só que vocês sabem que a gente tem dois tipos de brasileiro. Um brasileiro se chama brasileiro nato. E o outro brasileiro é chamado de brasileiro naturalizado. Vocês sabem disso já. O brasileiro nato pode ser extraditado? O brasileiro nato nunca será extraditado. O brasileiro nato nunca será extraditado. E o brasileiro naturalizado? O brasileiro naturalizado, em regra, não. Não será. Só que eu tenho aqui duas exceções. Não será salvo. Quais são os cargos em que o brasileiro naturalizado será? Primeiro, crime anterior. Crime anterior ao quê? Crime anterior à sua naturalização. Então, se ele cometeu um crime antes de se naturalizar, então esse naturalizado pode ser extraditado. E a dica mais importante está aqui. Tráfico de drogas. Tráfico de drogas. Na hipótese de tráfico de drogas, então, é possível extraditar o brasileiro naturalizado, ainda que ele tenha praticado depois da naturalização. O nato pode traficar, pode roubar, pode matar. Se conseguir voltar para o Brasil, não será extraditado. Vide Robinho e companhia, e outros jogadores aí de futebol que a gente conhece. Agora, o naturalizado, em regra, não vai também. Se ele conseguir fugir para o Brasil, ele não volta, não vai ser extraditado. Salvo se o crime que ele praticou foi anterior a ele se naturalizar no Brasil, ou o crime foi tráfico de drogas. Fechou? Isso é importante que vocês saibam também. Inelegibilidade relativa à reeleição. O que é isso? O presidente Lula, atual presidente do Brasil, pode ser reeleito? Você deve estar pensando. Pode. Quantas vezes? Mais uma vez. Então, no Brasil, os chefes do Poder Executivo, podem se reeleger por uma vez sucessivamente.
que eu quero dizer com uma vez sucessiva? Eu quero dizer que se ele vem, se reelege, o presidente Lula, já tinha sido eleito antigamente, já tinha sido reeleito antigamente, até que depois veio a Dilma, Temer, Bolsonaro, e agora voltou o Lula. Mas ele pode voltar? Pode, porque o limite é se reeleger uma vez sucessivamente. Se ele der um intervalo, depois pode voltar de novo. Essa é a ideia, tá? Mas vejam, eu estou falando aqui em chefes do executivo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que para cargos do poder legislativo, não existe vedação à reeleição. Não existe limite. Melhor colocar assim. No legislativo, a reeleição é ilimitada. Ou seja, eles podem se reeleger por quantas vezes conseguirem. Essa vedação se aplica tão somente aos chefes do executivo. Guardem bem esse detalhe, porque pode vir pegadinha em prova sobre isso. E aí você, se não estiver bem atento, acaba caindo na pegadinha e errando a questão. Inelegibilidade reflexa. O que é isso? Isso aqui, pessoal, é bem interessante também. E ela não se aplica ao chefe do executivo, ela se aplica aos parentes. Parentes até o segundo grau do chefe do executivo. Então, parentes até segundo grau do chefe do executivo. Como assim? Se eu tenho, por exemplo, governador de estado, e a irmã do governador, ou a esposa do governador, ou o filho do governador, querem se candidatar a um cargo eletivo dentro daquele estado. Eles estão proibidos. Como chama isso? Inelegibilidade reflexa. Os parentes ficam proibidos de disputar enquanto o chefe do executivo estiver lá, até segundo grau. Ah, mas professor, eu fiquei sabendo dos filhos do ex-presidente que estavam junto com ele lá, eram vereadores, deputados. Então, não existe proibição de entrar junto. E também há uma exceção na Constituição, que é quando aquele parente está disputando a reeleição. Então, isso é importante que vocês guardem. Salvo se o parente disputa a reeleição. Se o parente disputa a reeleição. Beleza? Então, se o parente já estava lá, depois entrou o chefe do executivo no meio da história, o parente era vereador, aí entrou o pai, que é presidente da República. As eleições de vereador com presidente não coincidem. Depois de 2 anos vai ter eleição de vereador de novo, quando o pai já é presidente. Mas aí ele pode concorrer. Por quê? Porque ele está disputando a reeleição. Tá? Isso que justifica os parentes do ex-presidente Bolsonaro estarem e continuarem se elegendo no poder, já tendo o pai presidente da República. Tá bom? Beleza. Um tema super importante é o tema... Estou bem feliz com vocês aqui, só fazendo um parênteses, todo mundo ativo, ainda o mesmo número de espectadores aqui, a sala de aula se manteve todo esse tempo. Vocês estão de parabéns, mostram o empenho de todos vocês, dedicação de todos vocês. Fico bastante feliz por isso. Isso motiva a gente a continuar fazendo essas revisões, né? Então, competência privativa e competência concorrente. Isso, eu estou falando de federação agora. Federação. União, estados, DF, municípios. Quando eu falo competência privativa, sempre que a prova falar competência privativa, é uma competência, guardem bem isso aqui, pessoal, é uma competência para fazer leis. Competência para fazer leis. É uma competência, portanto, legislativa. Repetindo,
A competência privativa é uma competência legislativa, fazer leis. Então, competência privativa, fazer leis. Privativa, só quem pode fazer lei? Só a União. Só a União. Se é privativa, só a União pode fazer. Quais são os exemplos que a gente tem? Exemplos clássicos. Direito penal, direito civil, direito processual, desapropriação, licitações, direito do trabalho. Então, direito do trabalho. Só a União pode fazer lei sobre direito do trabalho. Ah, mas e o Estado? Se o Estado fizer a lei sobre direito do trabalho? E se o Estado quiser fazer sua CLT? Ele não pode. Não pode por quê? Porque a competência é privativa da União. Ah, mas professor, eu vi na apostila do meu coleguinha que o piso salarial pode ser fixado por lei estadual. Agora, seu coleguinha é gente boa. Essa apostila está certa. Então quer dizer que lei estadual pode falar sobre piso e piso é a matéria trabalhista e como é que fica isso? Como é que fica isso? Isso é uma dica importante para a prova. Fica assim. A Constituição fala que a competência privativa ela é delegável. O que significa isso? Significa que questões específicas da matéria de competência privativa podem ser transferidas aos estados e ao Distrito Federal. Por exemplo, piso salarial é um tema específico em direito do trabalho? É. Pode ser transferido para a lei estadual? Pode. Aí qualquer estado pode fazer sua lei sobre piso, mas não sobre CLT, sobre piso, que é uma questão específica em direito do trabalho. Espero que tenha entendido isso. Essa delegação é sempre feita por lei complementar federal. Lembrando, essa delegação tem que ser feita sempre por lei complementar federal. Se a União usar outro instrumento legislativo, a própria delegação está viciada, tá? Por outro lado, a gente tem a competência concorrente. O que é uma competência concorrente? A competência concorrente também é para fazer leis, hein, pessoal? Também é uma competência legislativa. Mas, diversamente do que ocorre em relação à competência privativa, a competência concorrente é fazer leis pela União, pelos estados e pelo Distrito Federal. Um detalhe importante é que na competência concorrente não se mencionam os municípios. Embora na prática eles também atuem como competência suplementar, isso é outra história, os municípios não estão incluídos na competência concorrente da Constituição. Só União, Estados e DF. Então eu posso, sobre o mesmo assunto, por exemplo, educação, ter lei federal, ter lei estadual e ter lei distrital. Simultaneamente. Como é que faz isso? Como é que se efetiva isso na prática? Então funciona assim. A União faz normas gerais. E os estados / Distrito Federal fazem as normas específicas ou suplementares. Suplementares. Então, a União faz a Lei Nacional de Educação, a Lei Geral de Educação. E os estados, DF, fazem as suas leis específicas regulando a educação para o seu âmbito. É assim que funciona. Então, alguns assuntos, meio ambiente, educação, flora, fauna, esses assuntos que são de interesse de todo mundo, saúde, esses assuntos são legislados por todos. Por quê? Porque a competência é chamada de concorrente. Beleza? Então é isso. Bastante atenção para esse tema, artigo 22 a 24 da Constituição Federal. Recomendo até uma leitura disso, porque quando vem na prova, eles colocam um tema lá dentro, um assunto. Ah, a União fez lei sobre esse assunto. Pode ou não pode? Se for competência privativa, pode. Se for competência concorrente, pode fazer norma geral. Ah, o Estado fez lei sobre esse assunto. É competência privativa? É, então o Estado não poderia. Essa lei é inconstitucional, tá? Ok. Poder Executivo, dupla vacância. O que é isso?
o Poder Executivo pode deixar o cargo? Vamos supor que o Lula sofra algum atentado, ou sofra um acidente, ou tenha uma doença, e venha a falecer. E assuma o Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin, sei lá, está viajando e sofre um acidente, também perde o cargo, ou falece, ou renuncia, fica desesperançoso com a vida e renuncia. Estamos sem presidente, chamada dupla vacância. Quando estivermos sem presidente de forma permanente, temos dupla vacância. O que acontece aí? Se isso acontecer nos 2 primeiros anos do mandato, o mandato tem 4 anos, né? Se isso acontecer nos 2 primeiros anos do mandato, teremos novas eleições diretas. O povo vai escolher novo presidente e novo vice, no prazo de 90 dias. Se isso acontecer nos 2 últimos anos, deixa eu apagar aqui, fofinho. Se isso acontecer nos 2 últimos anos, só um minuto que estou trocando a caneta. 2 últimos anos. Teremos eleições indiretas. Eleições indiretas feitas por quem? Pelo Congresso Nacional. Cuidado com prova, porque não é Câmara dos Deputados nem Senado Federal, é Congresso. Congresso é a reunião dos dois, Câmara mais Senado. Qual prazo? 30 dias. Beleza? Então, na hipótese, se a prova falar para vocês em dupla vacância, vocês têm que pensar, quando aconteceu isso? 2 primeiros anos ou 2 últimos anos? Se foi 2 primeiros, eleições diretas. Se foi 2 últimos, eleições indiretas, 30 e 90 dias. Tá bom? Fechou. Processo contra o presidente da República. O Lula pode sofrer processo durante o mandato? Pode. Por que tipo de situações? Se o presidente for processado por crimes que tenham a ver com a função, crimes relacionados à função do Código Penal, ele pode sofrer esse tipo de processo. Mas ele também pode sofrer um processo por má gestão, chamado de impeachment. Impeachment. O presidente, então, pode sofrer impeachment? Pode. E como que é isso? O presidente sofre processo por crime do Código Penal ou sofre processo por impeachment? Como que funciona esse processamento do presidente? Funciona assim. Presidente, por crime do Código Penal, tem que ter autorização da Câmara dos Deputados. No impeachment também, autorização da Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados é a casa do povo. Ela sempre autoriza processos contra o presidente da República. Seja processo por crime do Código Penal ou processo de impeachment. E aí, 2/3, tá, o quórum. E aí, quem julga? Nos crimes do Código Penal, o STF julga. Nos crimes do impeachment, nos crimes de impeachment, o Senado julga. Então prestem atenção que nos processos por crime do Código Penal, que sejam relacionados à função, o presidente tem o processo autorizado pela Câmara dos Deputados e o STF julga. Nos processos de impeachment, infrações político-administrativas ou infrações políticas, o presidente da República tem o processo autorizado pela Câmara dos Deputados, mas ele é julgado pelo Senado Federal. Tá? Bom, algumas dicas importantes. Nos crimes comuns, nos processos por crime, o presidente pode ser absolvido ou pode ser preso. Então, pode ser preso, se for condenado. E a prisão do presidente só acontece aqui, tá? Por condenação transitada em julgado no STF. O presidente da República, enquanto presidente, não sofre outra prisão, salvo essa. Bom, ok. O que mais?
o impeachment do presidente, no impeachment do presidente, o Senado julga. E no Senado, o que pode acontecer com o presidente caso ele seja condenado? O presidente perde o cargo, perda da função de presidente, mas também fica inabilitado por 8 anos para qualquer função pública. Mas também fica inabilitado por 8 anos para desempenhar qualquer função pública. Então, o presidente da República fica inabilitado por 8 anos para desempenhar qualquer função pública. Estamos aqui, ó, fazendo uma postagem aqui da nossa aula. Vou deixar registrado esse momento importante aqui. É isso aí. Revisão, OAB 39. Vou marcar aqui, ó, em andamento, hein? Isso aí. Marcando aqui, depois vocês dão uma olhada, repostem. Vamos divulgar isso aqui para quem precisa. A ideia é fazer a revisão também para quem tem mais necessidade, né? Para quem não consegue pagar cursinho, para quem tem mais dificuldade. E aí a gente faz a revisão, tá? Essa é a lógica, essa é a ideia, né? Da gente fazer isso. Mas, vamos lá. Ajuda então quem precisar. Ajuda então quem tiver necessidade de uma aula, né? Que não pode ter o cursinho, fica fazendo revisão pelo YouTube de vários lugares. E aí estamos um ao vivo aqui com uma aula que vocês têm no curso pago, né? Bem parecida. E conseguimos acessar mais pessoas, né? Ok, vamos lá. Então tá postado já, depois curtem, repliquem, marquem. Divulguem, né? É para vocês, né? Não é para mim. Vamos lá. Imunidades parlamentares. Imunidades parlamentares, um tema famoso, né? O deputado foi lá e xingou o outro. Falou para a deputada, você é tão feia que você não merece nem ser estuprada. O deputado está imune ou não está imune? Como que funciona isso, as imunidades parlamentares? Vou falar só de uma aqui, mas ela é a mais importante. Imunidade material ou criminal. Vamos lá. Imunidade criminal ou material. O que ela significa? Os deputados e senadores não respondem, são imunes. Civil e criminalmente, prestem bastante atenção para isso. Civil e criminalmente. Ou seja, eles não vão ser obrigados a pagar a indenização por danos morais. Também não respondem pelos crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação, até desacato. Não respondem por esses crimes. Civil e criminalmente. Em razão do quê? Em razão das suas opiniões, palavras ou votos. Em razão das suas opiniões, palavras ou votos. Beleza. Não respondem por suas opiniões, palavras ou votos, nem civil, nem criminalmente. Então, um deputado xingou o outro dentro da Câmara dos Deputados. Não responde. Um deputado xingou o outro na praia. Aí tem que tomar cuidado com a prova. Por quê? Porque se ele está na praia, está fora das funções. Aí, essa ofensa tem que guardar nexo com a função parlamentar. Se ele ofendeu alguém em razão da função parlamentar, em razão da qualidade de deputado, ele também está protegido. Agora, se ele ofendeu alguém fora da qualidade de deputado, sem nexo com a função parlamentar, xingou alguém no churrasco lá por uma questão de jogo de cartas, nada a ver com a função parlamentar, não tem proteção do direito, não tem proteção constitucional, vai responder pelos crimes
que tiver cometido calúnia, injúria, difamação. Tá bom? Então, a imunidade parlamentar, ela é absoluta, o deputado nunca mais responde, porque você pode falar, professor, um colega de outro cursinho comentou comigo que o parlamentar vai responder depois que terminar o mandato. Esse cara é maldoso. Não vai responder. O deputado ou senador não respondem mais. Já era. Se eles estão imunes, imunes para sempre. Isso aplica para o deputado e para o senador, tá? Beleza. Vamos falar um pouquinho agora sobre emenda constitucional? Emenda constitucional é uma espécie normativa super importante no direito, super importante. E vamos falar um pouquinho sobre ela, então, que eu acho importante a gente falar das emendas constitucionais. Vamos lá. Emenda constitucional, qual é o papel da emenda constitucional? A emenda constitucional altera a Constituição Federal. Repetindo, a emenda constitucional altera a Constituição Federal. É uma norma que altera a Constituição. Estamos cheios de emenda. Reforma tributária vai vir por emenda. Reforma da Previdência veio por emenda. Eu coloquei na revisão nossa a emenda porque eu acho que vai cair. Tem muita reforma acontecendo. Reforma tributária está em andamento, está para concluir. Então, reforma tributária é um tema que você tem que saber. Eles querem que o candidato saiba o que é uma reforma tributária. É uma emenda constitucional. Tá bom. Então, como que se faz uma emenda? O advogado recém-formado que vai pegar a carteirinha tem que conhecer um pouco disso. Uma emenda constitucional é feita no Congresso Nacional. Mas como que ela passa? Quais são as etapas até ela ser convertida em emenda e alterar efetivamente a Constituição? Vamos lá. Emenda constitucional, ela passa por 2 turnos em cada casa. 2 turnos em cada casa. O que significa isso? 2 turnos em cada casa significa que ela passa pela Câmara dos Deputados 2 vezes e ela passa pelo Senado Federal 2 vezes. Ela passa pela Câmara dos Deputados 2 vezes e ela passa pelo Senado 2 vezes. Só depois de 4 aprovações é que ela vira emenda. 2 turnos em cada casa. Qual é o quórum? Qual é o quórum da aprovação dela? Deixa eu colocar outra cor aqui. Pelo quórum. Deixa eu corrigir a letra aqui que ficou feia. Pelo quórum de 3/5 dos membros do Congresso Nacional. Então, 3/5, pessoal, é o maior quórum que a gente tem. 3/5 é o maior quórum que a gente tem. 3/5 é o quórum da emenda. 2 turnos, 3/5. 2 turnos, 3/5. Guardem isso. Professor, mas qual que é a principal dica da emenda, no seu ponto de vista? No meu ponto de vista, a principal dica da emenda é essa que eu vou colocar agora em asterisco. A emenda não tem sanção e veto do presidente. Não tem sanção e veto. Emenda constitucional aprovada no Congresso Nacional vai direto à promulgação e publicação. Ela é promulgada pelas mesas do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, e vai direto à publicação. Não passa pelo presidente. O presidente não sanciona e não veta. O presidente só sanciona e veta leis, projetos de lei, ordinária ou complementar. Mas o presidente só sanciona projetos de lei. Guardem bem isso. O presidente não sanciona emendas. Bastante cuidado com esse detalhe, tá bom? Beleza. Vamos que vamos, hein? 44 minutos de revisão de constitucional. Tem coisa para ver ainda. Vamos para cima. Vamos lá. Próximo tema. Medida provisória. Medida provisória. O que é uma medida provisória? Medida provisória é uma espécie normativa, é uma norma que tem força de lei. Guardem bem esse detalhe. Ela não é lei, ela tem força de lei. A medida provisória, eu costumo dizer nas aulas, que ela é tipo a Melody. Sabe a Melody que é um projeto de lei? É um projeto ainda, ela quer ser igual a Anitta, mas ela ainda não é. Então meu futuro é ser a Anitta. Medida provisória é provisória, ela ainda é provisória, é um projeto, mas ela quer ser lei. A medida provisória sonha em ser lei.
Que tipo de lei? Ordinária. Ela sonha em ser ordinária. A Melody também sonha em ser ordinária. Mas enfim, só um parênteses só para você lembrar. Sonha em ser lei ordinária. Se ela sonha, ainda não é. Que força que ela tem? Ela já tem força de lei. Mas a diferença é que ela sonha em ser ordinária porque ela ainda é provisoriamente forte. Ela só é forte por um tempo, depois ela morre. Então vamos lá. Medida provisória. Quem edita? Ela é editada pelo presidente da República. Editada pelo presidente da República. Com força de lei. Com força de lei ordinária. Com força de lei ordinária. Mas eficácia provisória. Quanto tempo? Essa é uma pergunta boa para a prova. Quanto tempo dura uma medida provisória? Quanto tempo dura uma medida provisória? A medida provisória dura 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, o que dá 120 dias. Nesse período, o que pode acontecer com ela? Nesse período, ela pode ser rejeitada ou ela pode ser convertida em lei. Se ela for convertida em lei pelo Congresso Nacional, ela vira lei ordinária. Se ela for rejeitada, só vai poder ser reapresentada na próxima sessão legislativa, ou seja, só vai poder ser reapresentada no próximo ano, não nesse mesmo ano em que ela foi rejeitada. Professor, e se passar o prazo de 60 mais 60 e ela não for apreciada, nem rejeitada, nem convertida? Nesse caso, ela é rejeitada por decurso de prazo. Guardem bem, rejeição por decurso de prazo. Quando escoa o prazo em branco, 60 mais 60 dias, sem manifestação do Congresso Nacional. Tá bom? Em regra, a medida provisória convertida em lei também não passa pela sanção e veto do presidente, porque foi o próprio presidente que editou a medida provisória. Agora, se na prova falar que a medida provisória sofreu alterações na hora da conversão, alterações pelo Congresso Nacional, aí ela passa pelo presidente da República para sancionar ou vetar, porque não foi aquilo que o presidente originariamente queria, tá? Ok. Entramos agora no famoso tema e último tema da nossa revisão de controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade. Eu quero revisar com vocês hoje só o controle concentrado, porque a chance dele cair é muito maior do que do controle difuso. Tem dois tipos de controle, concentrado e difuso. Mas aqui eu acho que é mais prudente, é mais eficiente a gente revisar o controle, especificamente o controle concentrado. Se eu estou falando de controle concentrado, localizem vocês aí em casa. A gente está onde? Em que local físico do controle? Estamos no STF. Se estamos no controle concentrado, estamos no STF. Todos no STF? Todos no STF. Tudo que eu falar aqui, até o fim dessa revisão, a gente vai falar controle até o fim agora. Tudo que eu falar aqui, eu estou dentro do STF, localizado no STF. Tá bom? Então, quem é legitimado para impetrar, para propor ações do controle concentrado no STF? Vamos lá, isso tem que guardar. 1. Presidente da República e governador de estado. 2. Mesas da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e das Assembleias Legislativas. Vou repetir. Quem tem legitimidade para propor ações do controle concentrado? Presidente da República e governador. Mesas da Câmara, do Senado e da Assembleia. Cuidado aqui com municípios. O prefeito e a mesa da Câmara Municipal não tem competência para chegar no Supremo no controle concentrado. Não tem. Guardem bem esse detalhe. 3. Procurador-Geral da República e Conselho Federal da OAB. 4.
partido político com representação no Congresso Nacional. Quinto grupo, confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Pronto. Esses são... tem que decorar, professor? Tem que decorar. Esses são os legitimados para a propositura do controle concentrado no STF. Eles chegam direto no STF? Chegam direto no STF. Mas não passa pelo juiz? Nada? Nada. Chega direto no STF. Direto no STF, tá? Beleza. Vamos lá. A DI, a ADC e a DPF são as três grandes ações, são os três grandes instrumentos pelos quais essas pessoas que eu acabei de falar para vocês chegam no STF. Chegam através desses remédios, desses instrumentos processuais constitucionais. Muito cobrados na segunda fase de constitucional, inclusive. A DI, a ADC, a DPF. Então, eu vou colocar aqui na tabela a DI, 2, ADC, 3, ADPF. Vamos lá. A ADI destina-se a sanar vícios de inconstitucionalidade. Uma lei nasceu inconstitucional. Reforma tributária, por exemplo. Vamos supor que a reforma tributária coloque lá uma alíquota de imposto de renda de 50%. Não vai fazer isso, mas vamos só para a gente supor. Uma alíquota de imposto de renda de 50%. Isso é confisco, isso viola a Constituição Federal. Eu estou tirando o patrimônio da pessoa através de tributos. Não pode. E aí, algum dos legitimados que eu falei para vocês, presidente, governador, mesas, procurador-geral da República, Conselho Federal da OAB, partido político, todos esses que eu falei para vocês agora, podem mover uma ADI para declarar inconstitucional a reforma tributária nesse aspecto que viola o confisco. Então, a ADI serve para falar que é inconstitucional uma norma. Que norma? Inconstitucional, uma lei ou um ato normativo. Federal, lei. Federal, ou uma lei ou ato normativo estadual. Um detalhe importante na ADI é que lei municipal não é objeto de ADI. Só lei federal ou estadual. Guardem bem esse detalhe que isso faz bastante diferença na hora de resolver uma questãozinha. ADC, eu peço para o Supremo falar que uma lei é constitucional e não inconstitucional, constitucional. Está tendo conflito entre juízes. Uns estão falando que aquela lei é constitucional e outros estão falando que aquela lei é inconstitucional. E aí, para resolver essa questão de uma vez por todas, alguns dos legitimados que eu falei para vocês agora há pouco podem entrar com uma ADC. Tem que estar havendo uma relevante controvérsia judicial. Ou seja, estão decidindo de forma diferente nos diversos cantos do Brasil. E aí, posso propor uma ADC. A ADC, detalhe importante, é só para a lei federal. Portanto, não há possibilidade de eu tentar entrar no Supremo para o Supremo falar que uma lei estadual ou uma lei municipal são constitucionais. Resolvam-se lá dentro. Somente lei federal. E por fim, a ADPF, para vocês guardarem aqui, é bem simples. Ela tem natureza residual. O que significa residual? Significa tudo que não coube nos outros, cabe nela. Como assim? Vejam, nos outros já cabe lei federal, ó, tá vendo? Lei federal, lei federal. Nos outros já cabe lei estadual, através de ADI. Mas em nenhum dos outros tem lei municipal. Portanto, na ADPF, há a possibilidade do controle da lei municipal. Lei municipal. A lei municipal ou atos do poder público podem ser controlados através de ADPF, que são
que tem natureza residual. A DPF tem natureza subsidiária. Ela só vai caber quando não couber outro instrumento, nem ADI, nem ADC. Beleza? Para a gente terminar nossa revisão e, consequentemente, o nosso estudo de hoje, eu quero falar com vocês um pouquinho, temos 5 minutos aqui para conversar, sobre as regras gerais do controle de constitucionalidade. Concentrado. Vou falar só do concentrado agora. Esse controle concentrado é composto por 3 ações. ADI, que pode ser por ação ou por omissão, isso não interessa agora. ADI, ADC e ADPF. Esses 3 instrumentos de controle do controle concentrado são os que podem cair na prova de vocês. Então, é desses que eu quero falar um pouquinho. As características comuns entre eles. Vamos lá. Primeiro, eles têm os mesmos legitimados. Os mesmos legitimados. O que significa isso? As mesmas pessoas que eu falei para vocês no começo da matéria, no começo da aula do controle, presidente, governador, mesas, procurador-geral, todos eles, as mesmas pessoas podem entrar com as 3 ações, ADI, ADC, ADPF, tá? 2. Não admite desistência do processo. Não tem como desistir da constitucionalidade de uma norma. Não interessa só a mim, interessa ao Brasil, né? Não há desistência. Também não há possibilidade de recurso. Não tem para onde recorrer. Eu estou no Supremo. A única exceção, salvo os embargos declaratórios. Os embargos declaratórios. Esses recursos servem para aclarar, para suprir omissões, obscuridades, contradições que vocês aprendem em processo civil. Esses ainda se mantêm aqui no controle concentrado, mas é o único que a doutrina ainda discute se é recurso ou não, né? Isso é outra discussão. Mas, enfim, os embargos declaratórios são a única possibilidade de recurso no âmbito do controle concentrado. Ponto. 4. Não admitem rescisória. Não tem como propor ação rescisória de um controle de constitucionalidade. Não tem como fazer isso. Eu vim questionar aqui e propor uma ação rescisória. Não dá. Julgou, está julgado. Já é constitucional, já é inconstitucional. 5. O julgamento do controle concentrado tem efeito erga omnes. Os efeitos do controle concentrado são erga omnes, ou seja, não atinge só as partes do processo, atinge o Brasil inteiro. Erga omnes significa para todos. E 6, para a gente terminar nossa revisão. O controle concentrado, nas decisões do controle concentrado, há o chamado efeito vinculante. Efeito vinculante. Que é o mesmo efeito da súmula vinculante. O que significa isso? Que a decisão do Supremo no controle concentrado, igual à súmula vinculante, a decisão do Supremo vincula o Poder Judiciário, ou seja, os outros juízes abaixo do Supremo têm que obedecer aquele julgamento do Supremo no controle concentrado. E também vincula a administração pública. Se o Supremo decidiu num controle concentrado, não é o caso, mas enfim, se o Supremo decidiu no controle concentrado que a revisão da vida toda é admissível, o INSS, que é a administração pública indireta, a autarquia, é obrigado a adotar esse sentido. Não pode falar que não tem revisão. Tem que fazer. Ponto final. Vinculante é isso. Vincula, os efeitos da decisão vinculam o Poder Judiciário e a administração pública. Para a gente fechar a revisão. Quem os efeitos vinculantes não vinculam? Quem os efeitos vinculantes não vinculam? Os efeitos vinculantes não vinculam. 1. O próprio STF. O STF
pode, daqui, por exemplo, 4 anos, 5 anos, julgar um outro processo de controle concentrado e entender de forma diferente. Aquela lei que ele entendia inconstitucional, hoje ele pode entender constitucional. O Supremo pode mudar seu entendimento, porque os fatos são mutáveis. A sociedade muda. O Supremo também tem que acompanhar essa evolução social, ou involução, depende do ponto de vista. 2. Quem mais não vincula, não fica vinculado pelos efeitos do controle concentrado ADI, ADC, ADPF? O Poder Legislativo. Poder Legislativo. E aqui tem uma dica super legal, para a gente fechar nossa aula. Se o Supremo julgou uma ADI, entendendo que uma lei é inconstitucional, daqui 6 meses, o Legislativo pode fazer outra lei com o mesmo sentido daquela que o Supremo acabou de entender inconstitucional? Pode. Politicamente não é legal, mas pode. Por quê? Porque o Legislativo não fica vinculado aos efeitos vinculantes do STF. Essa é uma super dica. Então terminamos nossa revisão de constitucional com uma super dica. Caiu 2 ou 3 vezes essa mesma questão na prova da OAB de constitucional, tá? Pessoal, terminamos então 61 minutos de revisão de constitucional. Terminamos agora a nossa revisão de constitucional. São 12h55, 5 para 1, no feriadão de 15 de novembro. Foi um prazer estar com vocês aqui. Fico feliz pelo desempenho de vocês, pelo empenho, pelo estudo. Todo mundo aqui no feriadão, na hora do almoço, todo mundo assistindo a aula. Se precisarem de alguma ajuda, estou à disposição de vocês. Contem comigo, dá tempo ainda, a prova é domingo. Mandem mensagens, sem dúvida, manda. Vou deixar essa aula gravada, vou só organizar aqui os vídeos e colocar no YouTube de novo. Reassistam quantas vezes for necessário, caso precisem de um entendimento a mais. Se alguma matéria ficou uma dúvida, mandem para mim que eu ajudo vocês, tá? Vai dar certo para todo mundo. Parabéns pelo esforço de vocês. Contem comigo o que precisarem. E estamos juntos ainda na próxima revisão presencial do bate-bola, tá bom? Bom feriado para vocês. Aproveitem para estudar e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.